Olá pessoal, tudo bem com os senhoritos, com as senhoritas? Vamos lá para o nosso terceiro e último vídeo, né? A nossa parte 3, referente aqui aos exercícios de aprofundamento, né? Começando pelo exercício número 21 da UEM, Estadual de Maringá. Ao se preparar um café, um recipiente usual com 200 gramas de água é levado ao fogo e após certo tempo, a temperatura da água passa de 20 para 100 graus Celsius. Sem mudança de estado, ou seja, ele só chegou a 100, mas não começou a ferver. Exatamente, quando ele chegou a 100, ele parou, digamos assim. Beleza? Durante o processo, uma quantidade total de calor igual a Q é transferida para a água. Desconsidere as perdas de calor para o ambiente, a capacidade térmica do recipiente, e use o calor específico da água como 4,2 joules por grama vezes graus Celsius para o calor específico da água, e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para o módulo da aceleração gravitacional. Sobre o calor envolvido nesse processo, assinale o que for o correto. Afirmativa número 1. No processo de aquecimento da água, o calor que se propaga principalmente por condução e convecção. Tá certo, né, pessoal? Quando eu coloco a água no fogão para ser aquecida, ela vai se propagar primeiro pelo contato da chama com a panela, né? E o contato direto ali. Então, tem contato mesmo por condução, né? E depois porque a água é um fluido e vai se espalhar pela água por convecção. Apesar de existir a irradiação, sim, a gente vê pela coloração da chama, né? Esse não é o principal modo de propagação ali, né? Bastante irrelevante em comparação com a condução e convecção. Então, a afirmativa número 1, verdadeira. Número 2, se Q fosse convertido em energia cinética de translação, ok? Ou seja, o fato das moléculas poderem ir para frente, né? De um corpo de 200 gramas de massa, tá aqui, 200 gramas de massa, partindo do repouso, a velocidade desse corpo seria maior que 25 vezes 10 a terceira metros por segundo? Bom, só tem um jeito de a gente saber, né? Calculando essa energia cinética aqui de translação. Então, vou abrir aqui uma nova aba e para resolver esse 0,2, a gente vai fazer o seguinte. Como que eu calculo a energia cinética de translação? Meio de mv ao quadrado. Não sei, novamente, se vocês já chegaram nessa parte da física 1, na mecânica, mas é assim que a gente calcula a energia cinética, né? Ele está dizendo, se eu pegasse toda essa energia do calor e transferisse na forma de energia cinética, qual seria a velocidade desse corpo? Bom, antes de tudo, resta para mim calcular qual é a energia na forma de calor, né? Então, eu vou parar aqui um pouquinho, calcular que é igual a mc delta θ. Ok? Qual é a quantidade de calor que eu vou dar para 200 gramas de água, né? Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Cadê? 200 gramas aqui, ó. Bem aqui em cima, tá lá. 200 gramas de água, sabendo que o calor específico é 4,2 joules por grama vezes graus Celsius, e a variação de temperatura é de 20 para 100, ou seja, de 80, né? Então, colocando aqui, vai ficar 4,2 joules por quilograma vezes graus Celsius, e aqui 80 graus Celsius. Este aqui vai totalizar para a gente um valor de 67.200 joules, ok? 67.200 joules. Agora, toda essa energia eu vou converter na forma de energia cinética para um corpo de 200 gramas, como ele afirma aqui para a gente, ó. Vamos ver se todo esse Q fosse convertido em energia cinética de translação de um corpo de 200 gramas também, a velocidade seria maior que 25 vezes 10 a terceira. Então, vamos lá. Essa energia cinética a gente já viu que calcula como meio de mv quadrado. Eu vou pegar essa energia cinética e vai ter o valor de Q, né? 67.200 é igual a meio de 200 gramas vezes a velocidade ao quadrado. Dá para descobrir essa velocidade? Dá, bem tranquilo. Opa! Um erro crasso aqui, tá bom? Perdão, vou corrigir. Quando eu trato de energia cinética,
Desculpa, quando eu trato de energia cinética e a unidade aqui da energia está em joule, significa que aqui as massas e todas as velocidades estão no sistema internacional também, né? Então aqui é quilogramas, tá bom? E não 200 gramas. Deixa eu só me corrigir. Ao invés de 200 gramas, vou colocar 0,2 quilos, tá bom? Para ficar mais coerente. Então, continuando nossos cálculos, vamos lá. 67.200 é igual a 0,2 dividido por 2, né? Ou multiplicando por meio, tanto faz. Isso dá 0,1 vezes v ao quadrado. Vai ficar 67.200 dividido por 0,1. Isso é igual a v ao quadrado. Se a gente resolver essa divisão, v ao quadrado aqui de cabeça vai dar pra gente 672 mil, ok? Belezinha? Ou seja, v ao quadrado é igual a raiz de 672 mil, beleza? Ou v ao quadrado é igual, para tentar simplificar e a gente conseguir fazer de cabeça, vamos chegar à seguinte conclusão. 672 vezes 1000, beleza? Eu posso aqui, perdão, novamente, eu já tirei a raiz, né? Então esse quadrado desaparece aqui. Eu posso, fazendo as devidas operações aqui, ó, separar em 672 vezes raiz de 1000, tudo bem? Pessoal, raiz de 672 não tem exata. Eu não sei quanto é essa raiz, tudo bem? Todavia, eu sei uma coisa. Eu conheço uma raiz próxima dessa, tá bom? Uma raiz próxima dessa. A raiz mais próxima que eu conheço é a de 625, tudo bem? 625, tá? Raiz de 625 é 25. Então, raiz de 672 é maior do que 25. Então, eu vou escrever assim, ó. Velocidade vai ser maior que 25 vezes raiz de 1000 metros por segundo, ok? Eu não sei exatamente quanto dá isso aqui. Se vocês quiserem calcular, fiquem à vontade, tá? Se quiserem calcular, fiquem à vontade, mas com certeza vai ser maior do que 25. Porque raiz de 625 é a raiz de 25, né? Então, a alternativa número 2 está correta, tá bom? Ele diz pra gente que será maior que 25 vezes 10 a terceira, né? Maior. Então, tá aqui, corretinho. Número 4. Para uma lâmpada de 200 watts, ok? 200 watts, emitir uma energia equivalente a este calor Q que a gente achou, ela deve ficar acesa por 56 minutos. Vamos calcular. Para a gente conseguir tirar a grandeza tempo daqui, vamos apelar para a potência. Deixa eu desselecionar aqui. Isso. Potência é igual a Q sobre ΔT. Na verdade, potência é igual a qualquer energia por tempo, né? Nesse caso, energia térmica na forma de calor. A potência é de quanto que ele colocou da lâmpada? 20 watts. Então, vou colocar aqui, ó, 20 watts. Ao invés de watts, eu vou colocar joules por segundo para a gente conseguir observar, porque watts é joule por segundo, né? Esse Q vale aqui do ladinho, a gente já encontrou, né? 67.200, ou seja, 67.200 joules. Isso vai dar quanto tempo? Eu coloquei watts em joules por segundo para que a gente pudesse observar que está coerente, né? Aqui com aqui está em joules. Eu não poderia botar esse valor aqui em calorias, porque aqui estava em watts, né? Beleza? Então vamos lá, cancela os joules, resultando aqui em que ΔT é igual a 67.200. Esses segundos passou multiplicando, né? Dividido por 20. ΔT é igual a, se eu fizer essa divisão aqui, ó, cancela esse zero. 6.720 dividido por 2 vai dar 3.360. 3.360, se eu não estou equivocado aqui, ok? De cabeça. 3.360 segundos. Ora, mas quanto que isso corresponde em minutos? Eu sei que 1 hora tem 60
Desculpa, perdão. Não é em horas, né? A conversão que a gente quer é em minutos e segundos. Então, eu sei que uma hora corresponde a 3.600 segundos, né? Então, isso é assim, ó, 60 minutos, que é uma hora, isso dá 3.600 segundos. Para você verificar que isso é verdade, né? Basta multiplicar 60 por 60, né? Porque eu tenho 60 minutos de 60 segundos cada um. Isso vai dar um total de 360 segundos em uma hora. Então, em 60 minutos, que é uma hora, eu tenho 3.600 segundos. Então, em 3.360 segundos, eu vou ter X minutos. Resolvendo essa regra de 3, a gente vai chegar que essa questão vai dar, sim, exatamente 56 minutos, tá? Então, ela é verdadeiriane aqui também, marcando aqui pra gente. Vamos lá, continuando. 08. Para que a energia potencial gravitacional em relação ao solo de um corpo de 200 gramas seja equivalente a que esse corpo deve estar a uma altura maior que 30 quilômetros. Vamos lá. Então, tem um corpo de 200 gramas, ok? Com G valendo 10, como ele me disse enunciado. Beleza? Ele tem que estar a qual altura? Maior que 30 quilômetros para ter uma energia potencial gravitacional com o mesmo valor de Q? Então, vamos calcular isso também. Eu sei que para calcular a energia potencial gravitacional, eu uso a seguinte expressão. Vamos lá. Energia potencial gravitacional é igual a mgh. Sendo m a massa do corpo, g a aceleração gravitacional e h a altura. Beleza? Ele diz que essa energia potencial gravitacional seria equivalente a Q, ou seja, 67.200 é igual a 0,2 kg, beleza? 0,2 kg vezes 10 vezes a altura, que é o que a gente quer saber, beleza? Ou seja, 67.200 é igual a 0,2 vezes 10 é 2, beleza? 2. Se eu passar esse 2 dividindo, eu vou chegar a uma altura H de 67.200 dividido por 2, vai dar 33.100, é isso? 33.60, né? Perdão. Metros. 3.360. Não, tá errado. Oxe. Tentando aqui de... Isso vai dar 30.000. 7.200 dividido por 2 é 3.600. Vai dar 30.000. $33.600. Era isso mesmo. Metros, só faltou um zero. Ok? 33.600. Essa altura, ela é ou não maior que 30 quilômetros? Bom, 30 quilômetros é 30.000 metros, né? 30.000. Aqui eu tenho 33.600, pessoal. Então, é sim maior, né? Ele diz aqui pra mim, vamos ver a alternativa. Esse corpo deve estar a uma altura maior que 30 quilômetros. É verdadeira, né? A gente chegou à conclusão que ela tem que estar a uma altura maior que 30 quilômetros, porque ela vai ficar a 33.000 metros, né? Ou seja, 3,3 km aproximadamente. Então, questão número 8, verdadeira. Beleza? Então, temos a 1, a 2, a 4 e a 8 verdadeiras até agora. Vamos ver a 16. Se em vez de usar fogo, utilizarmos um aquecedor elétrico de imersão de 200 watts para aquecer a água, o processo durará 5 minutos. Bom, refazendo aqui os processos de modo bastante similar ao que já temos feito, vamos chegar à seguinte conclusão. Eu vou usar a equação da potência, ok? É igual a Q sobre ΔT. A potência desse fogão, ele me disse, do aquecedor, perdão, é de 200 watts, ou seja, joules por segundo. Para essa mesma quantidade Q, que é 67.200,
joules, isso vai durar quanto tempo? Ok? Vamos lá, fazendo essas devidas conversões, resultando em ΔT é igual a 67.200 dividido por 200, né? Cancelo os dois zeros aqui. 672 dividido por 2, isso vai dar 336 segundos. Bom, mas isso não me dá uma proporção em minutos, né? Mas eu sei, por exemplo, que 1 minuto tem 600 segundos. 60 segundos. 600 é ótimo. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 336 segundos vai ter quantos minutos? Basta que eu faça essa regra de 3, né? Isso aqui vai dar 1 minuto. Tem 60 segundos. Então, 336 segundos, eu vou ter quantos minutos? Ou seja, x vai ser igual a 336 dividido por 60. Isso aqui vai dar aproximadamente, né, um ΔT de 5,6 minutos, né? Ou seja, maior que 5 minutos. Não dá pra gente fazer de cabeça aqui direto, né? Eu sei que 300 segundos é 5 minutos. Então, eu vou ter 5 minutos mais 36 segundos. Isso aqui também é exatamente igual a 5 minutos e 36 segundos. Independentemente da notação que você queira usar, a de cima ou a de baixo, ambas são maiores que 5 minutos, né? Então, a afirmativa número 16 está falsa para a gente aqui, totalizando uma soma de 15, né? 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Uma soma de 15. Não pode errar na soma também, né? Vamos lá, continuando. 22. Para a preparação de um café, 1 litro de água é aquecido de 25 graus até 85 graus em uma panela sobre a chama de um fogão que fornece calor a uma taxa constante. O gráfico apresenta a temperatura θ em função do tempo, considerando que todo o calor fornecido pela chama tenha sido absorvido pela água. Então, aqui o gráfico que eles nos dão, né? Beleza. Continuando a leitura. Após certo período de tempo, foram misturados 200 ml de leite, que estava a 20 graus Celsius, a 100 ml do café preparado, que já estava a 80, em uma caneca de porcelana, cuja capacidade térmica é de 100 calorias por grau Celsius. E essa caneca estava inicialmente a 20 graus Celsius, ok? Considerando os calores específicos da água, do café e do leite iguais a 1 caloria por grama vezes grau Celsius, as densidades da água, do café e do leite iguais a 1 kg por litro e que 1 caloria por segundo equivale a 4 watts, e desprezando todas as perdas de calor para o ambiente, calcule. Letra A. Qual é a potência em watts da chama utilizada para aquecer a água? Ok? Que eu vou fazer o café. Então, para eu calcular a potência dessa água, eu vou usar a seguinte relação, Q sobre ΔT. Beleza? Eu preciso, antes de tudo, descobrir qual é a quantidade de calor, ok, que eu vou gastar nesse processo, ok? E dividir pelo tempo de aquecimento. Qual foi o tempo de aquecimento? Se eu voltar aqui no enunciado, né? Vamos voltar aqui um pouquinho atrás. Beleza, tá lá. Ele não nos diz o tempo, mas deve estar no gráfico essa informação. Tá aqui, ó. Ele sai de 8 horas da manhã e vai até 8h05, né? Então, esse aquecimento dos 25 aos 85 durou 5 minutos. 5 minutos, ok? Então, vamos fazer os devidos cálculos. Antes de tudo, vou calcular este Q, beleza? Quanto vale este Q? Eu sei que Q se calcula assim, ó. MC delta θ. Vamos lá, então. Q é igual. Qual é a massa de água? 1 kg. Beleza? 1 kg.
Só que, deixa eu ver qual é a unidade do calor específico que ele me dá. Ele me dá a unidade do calor específico como sendo 1 caloria por grama, tá vendo? 1 caloria por grama. Eu vou colocar a massa em gramas, então. Vai ficar assim, ó. 1000 gramas vezes 1 caloria por grama, vezes graus Celsius, sofrendo uma variação de temperatura igual a 60, né? Porque ele sai de 25 e vai até 85, né? De acordo com as informações do gráfico. Então, variou aqui 60, né? Então, a quantidade de calor vai ser 60.000 calorias. Tudo bem? 60.000 calorias. Então, eu já sei aqui a quantidade de calor. O tempo, ele me diz que foi de... Deixa eu fazer aqui no cantinho. Foi de 5 minutos, né? De acordo com o gráfico. Só que eu vou colocar em segundos. Vai ficar assim, ó. Se 1 minuto tem 60 segundos, então 5 minutos vai ter quantos segundos? Resolvendo isso aqui de cabeça, x vai dar 5 vezes 6, 300 segundos, né? Então, resolvido o nosso problema, já temos todas as informações necessárias. Vou colocar aqui, ó, 60.000 calorias dividido por um tempo de 300 segundos. Tudo bem? Se eu abrir isso aqui para ficar mais fácil de visualizar, vai ficar 60.000 calorias dividido por 300 segundos. Olha só, 2 zeros, 2 zeros. Ficamos com... cadê aqui? Deixa eu ver. 600 dividido por 3 vai ficar 200 calorias por segundo. Essa seria a nossa potência. Mas ele não pediu em calorias por segundo, ele pediu em watt. E ele nos dá uma informação preciosa. Ele nos diz o seguinte, que 1 caloria por segundo equivale a 4 watts. Então, 200 calorias por segundo vai valer quantos watts? 200 vezes 4, x vai dar 800 watts. Finalizando aqui a nossa letra A, beleza? 800 watts, a resposta correta aqui dessa questão A, ok? Ele queria apenas a potência em watts da chama. Vamos para a letra B. A temperatura em graus Celsius em que o café com leite foi ingerido, supondo que o consumidor tenha aguardado a caneca e seu conteúdo entrar em equilíbrio térmico. Então, pessoal, dentro da caneca, eu vou colocar café, leite e eu vou trocar calor com a própria caneca, né? Então, vai ser uma troca de calor entre o café, entre o leite e entre a caneca. Então, eu vou fazer o seguinte. Se é uma troca de calor, a gente consegue estabelecer de cara aqui uma relação matemática. Eu sei que se eu somar todos os Qs envolvidos na troca, isso tem que dar 0. Quais são os Qs envolvidos? Eu tenho o Q do café, eu tenho o Q do leite e eu tenho o Q da caneca. E tudo isso tem que dar 0. Então, vamos atrás de cada um separadamente para a gente somar depois, no final. Beleza? Bom, o Q do café vai ser o seguinte, ó. Quanto vale o Q deste café aqui? Vamos lá, começar com ele aqui embaixo. O café vai só variar a sua temperatura, né? Não vai mudar estado físico nem nada. Eu tenho, então, Q é igual a MC delta θ, que é igual. Qual é a massa de café? 100 gramas. Calor específico, ele deu pra gente 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E esse café vai chegar a uma temperatura final, θ, que eu não sei, mas ele saiu de uma temperatura de 80, né? Quando eu botei ele na xícara. Ele saiu de 80 e vai para uma temperatura θ, se a gente fizer bem aqui a interpretação, né? Olha só o que ele diz pra gente, ó. Após certo período de tempo, foram misturados 200 ml de leite, que estava a 20 graus Celsius, com 100 ml de leite, né? Por isso que eu coloquei 100 gramas de café, porque ele me disse que a densidade é 1 kg por litro, beleza? Então, se eu tenho 0,1 litro, né, que é 100 ml, isso tem que dar 0,1 quilos,
ou seja, 100 gramas. E ele me dá o calor específico também do leite e do café e da caneca, que são todos iguais. Ok? A1, tudo bem. E ele disse que esse 100 ml de café estava a 80 quando ele colocou na caneca. Ele sai de 80 e chega a uma temperatura final θ que não sabemos. Então, esse Q do café vai nos resultar na seguinte expressão. 100 vezes θ, 100 θ menos 80 vezes 100, 8.000. Guarda este valor. Agora vamos calcular este Q do leite. Olha só que beleza. Se eu calcular aqui do leite, também há apenas uma variação de temperatura, nenhuma mudança de estado físico, né? Então, esse Q do leite, desculpa, deixa eu apagar aqui e botar mais para o lado, vai ficar o seguinte, ó. Q do leite é igual a MC delta θ. Q do leite vai ser... Qual é a massa de leite que eu estou colocando mesmo? Tá lá, 200 ml de leite, né? Tá aqui, ó, 200 ml de leite, ou seja, 200 gramas, né? Se a gente usar a proporção da densidade, né? Então, vai ficar 200 gramas, vezes o calor específico, que é 1, ele disse. E esse leite vai chegar a uma temperatura final de equilíbrio, que a gente não sabe, ok? Vai chegar a essa temperatura final de equilíbrio, porém, ele saiu de qual temperatura? Lá, ele começou a sua jornada, né? Aqui, ó, 200 ml de leite a 20 graus Celsius. Então, ele estava a 20. Beleza? Colocando aqui, então, 20. Resultando aqui em um Q do leite igual a 200 vezes θ, 200 θ. 200 vezes menos 20 vai dar menos... 4. Então, 4.000. Ok? Guarda essa informação. Agora vamos, por fim, ao Q da caneca. Pessoal, esse Q da caneca talvez seja o mais diferente aqui para nós. Porque não dá para usar o que macete, né? Porque eu não tenho... Até dá pra gente utilizar. Mas eu acho mais vantagem, né? Mais interessante a gente vir por aqui, ó. Eu sei que capacidade térmica é igual a Q sobre delta θ. Tudo bem? Q sobre delta θ, né? Ele me diz a capacidade térmica aqui da caneca, ó. Cadê? Deixa eu lembrar aqui. Uma caneca com capacidade térmica aqui, ó. Identifiquei. Igual a 100 calorias por grau Celsius. Ele me diz essa capacidade térmica. Beleza? E essa caneca estava inicialmente a 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Eu vou pensar o seguinte, vou isolar este Q aqui, ó, dessa caneca. Vai ficar a capacidade térmica, que é 100 calorias por grama, né? Por grau Celsius, perdão, 100 calorias por grau Celsius. Isso é igual a Q sobre delta θ, é a temperatura final de equilíbrio, menos a inicial dela, que é 20, né? Que é 20, belezinha? Então, isso vai nos resultar, né? Se eu passar esse daqui multiplicando, vai ficar assim, que Q é igual a 100 vezes θ menos 20, ou seja, Q é igual a 100 θ menos 2.000. Então, agora basta que a gente some essas informações, né? Somando o Q do café, que a gente já encontrou, e deu 100 θ menos 8.000. Somando com o Q do leite, que a gente já viu que deu 200 θ menos 4.000. Somando isso com o Q da caneca, que a gente acabou de encontrar, que deu 100 θ menos 2.000. Isso tem que dar 0. Vamos somar todos os θs e tudo que não é θ, né? 100 θ mais 200 θ dá 300. Com mais 100, isso vai dar 400 θ. Ok? Vamos lá continuar. Menos 8.000 menos 4.000, isso vai dar pra gente menos 12.000. Beleza? Menos 2.000, isso vai dar menos 14.000. Ok? Menos 14.000. Então, vou colocar aqui.
E tudo isso tem que dar zero. Ou seja, 400 θ é igual a 14.000 positivos, né, no outro membro. Continuando aqui nossas operações. Θ é igual a 14.000 dividido por 400, né? Então, este θ vai nos dar um valor próximo de 35 graus Celsius. Beleza? Cancela esses dois zeros aqui. 140 dividido por 4, isso dá exatamente 35, né? Porque dividir por 2 vai dar 70, dividido por 2 de novo, 35, é isso mesmo. Ok? Então tá aqui nossa resposta da letra B. A temperatura final de equilíbrio vai ser 35. O que a gente utilizou basicamente foi o princípio das trocas de calor. Ok? Está aqui para vossas senhorias. Vamos continuar nossas discussões. Indo agora para a questão número 23, ok? O gráfico mostra um fluxo térmico do ser humano em função da temperatura do ambiente. Um experimento no qual o metabolismo basal foi mantido constante. A linha azul representa o calor trocado com o meio por evaporação, representado pela letra E, né? Essa linha aqui, ó. Que tem uma tendência assintótica para essa faixa do 0 graus, ok? Assintótica, pessoal, usei essa palavra, não sei se vocês conhecem. Assíntota é uma reta, uma curva, né, na qual outra curva tende a encostar, tá? Então, percebam que essa curva E, ela tende para essa assíntota aqui. Então, por isso que eu disse uma tendência assintótica com o 0. É um termo matemático mais específico, mas não vem ao caso, tá? E a linha vermelha, o calor trocado por convecção e radiação. Nossa, tá bem vermelho, inclusive, isso aqui, né? Beleza? Esse RC aqui, de radiação e convecção. Beleza. Então, duas azuis, ele fala que é vermelho aqui. Ok, mas tudo bem. Sabendo que os valores positivos indicam o calor recebido pelo corpo e o negativo indica o calor perdido, conclui-se que... Vamos lá. Letra A. Em temperaturas de 36 e 40, o corpo recebe mais calor do ambiente do que perde? Vamos ver aqui, ó. 36, né? Tá onde? Tá aqui. Deixa eu traçar uma reta aqui em 36 e aqui em 40. Pessoal, aqui em 36, olha só. 36, o corpo está negativo, né? Tá negativo aqui e negativo aqui. Os dois pontos que eles estão perdendo, estão trocando calor, tanto por irradiação, por evaporação, perdão, ou como com radiação e convecção, estão negativos, né? Estão abaixo de zero. Isso significa que ele está perdendo, né? Perdendo calor. E a questão me diz o quê? Me diz que nessas temperaturas o corpo recebe mais calor do que perde. Ou seja, está ao contrário, né? Ele está perdendo mais, uma vez que negativo é a perca, né? Ele está perdendo mais do que ganhando. Beleza? Ok? Gustavo, mas e a curva RC? Tudo bem. Ele está ganhando 50 positivo, mas está perdendo aqui, ó, próximo de menos 150, né? Então, ele perde muito mais do que ganha, ainda assim. Beleza? Então, a afirmativa A, B é falsa. B, vamos lá. A temperatura de 20 graus Celsius, a perda de calor por evaporação é maior que por radiação e convecção? Vamos de novo analisar o gráfico. Onde está o 20 graus Celsius aqui? 20 graus Celsius, está bem aqui, ó. Beleza? Ele nos diz que por evaporação é maior. Não, pessoal. A ideia aqui é a seguinte, ó. A ideia é a seguinte. Por radiação e convecção, eu estou perdendo quanto? Eu estou perdendo aqui, sei lá, próximo de 120. Vou botar no olhômetro mais ou menos. Estou perdendo 120. Dá 120 negativo, né, no gráfico. Menos 120 significa que eu estou perdendo 120, né? Calorias a cada metro quadrado. Beleza? Já aqui na outra posição, estou perdendo, sei lá, próximo de 10. É isso? Estou perdendo 10. Então, eu perco muito mais por radiação e convecção do que por evaporação. E a questão me afirma o contrário, né? Então, letra A, perdão, é falsa. 2 é falso também.
Ok? A letra B também é falsa. Vamos continuar aqui nossa análise. Continuando com a alternativa C. A maior perda de calor ocorre na temperatura de 32 graus Celsius. Onde está o 32? 32 está bem aqui, ó. Beleza? Não, não é por aqui, né? Aqui o que acontece é que a perda por radiação e convecção e por evaporação é a mesma, mas não é a maior perda, né? Ok? A gente consegue ver maior perda aqui, por exemplo, né? Mais nitidamente. Beleza? Então, falsa. Letra D. A perda de calor por evaporação se aproxima de zero para temperaturas inferiores a 20. Beleza, então o que ele está dizendo? Ó, para temperaturas inferiores a 20, vou colocar aqui a reta do 20. A perda por evaporação se aproxima de zero? Sim, é aquela ideia da assíntota que eu comentei com vocês, ó. Percebam que essa curva do E aqui, ó, ela vai se aproximando do zero, e o zero é esse aqui, né? Então, ela vai se aproximando assintoticamente, então, para valores para baixo de 30, qualquer valor para cá, né? Nessa parte do gráfico, essa curva vai tender cada vez mais para o zero. Então, a alternativa letra D seria a nossa alternativa correta. Só para confirmar, letra E. A temperatura de 36 graus Celsius não há fluxo de calor entre o corpo e o meio. 36 está onde? Está bem aqui, ó. Deixa eu colocar de novo. 36 bem aqui. Não, sim, pessoal. Vocês percebam que está havendo troca, né? Está havendo troca, tanto por evaporação quanto radiação. Então, aqui os dois valores, ó, um aqui, outro aqui. Se está havendo troca, significa que está havendo fluxo de calor entre o meio externo e o corpo. Então, a gente ficou com a alternativa letra D mesmo. Vamos lá para a nossa penúltima questão. Penúltima questão, essa questão do Enem. Ok? Questão do Enem, número 24. Em grandes metrópoles, devido à mudança na superfície terrestre, asfalto e concreto em excesso, por exemplo, formam-se ilhas de calor, né? Vocês veem lá na geografia, bem legal esse efeito, né? Por isso que a temperatura no centro da cidade é diferente das zonas mais periféricas, né? Mais distante do centro, ok? A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Isso explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter de 2 a 3 graus Celsius de diferença em relação ao seu entorno. Ok? Continuando. Vamos lá. As características físicas, tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação, são a base para a compreensão da resposta daquela tecnologia construtiva em termos do conforto ambiental, nas mesmas condições ambientais, temperatura, umidade e pressão. Uma quadra terá melhor conforto térmico se... Então, vamos lá. Ler as alternativas. A alternativa letra A. Se ela for pavimentada com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor específico de determinado material, menor será a variação de temperatura sofrida por ele ao receber uma quantidade de calor. Isso é falso. A gente vai lembrar aqui da equação, né? Vamos lembrar que é igual a mc delta θ. A massa da calçada, da edificação, sei lá, do que eu estou construindo, é constante. Faltou um θ aqui, perdão. Θ. Aí. A variação, o calor específico do material também não muda. Uma vez que isso aqui é constante e isso é constante, né? A variação de temperatura vai depender da quantidade de calor, porém está relacionada com esse Czinho aqui, ó. Beleza? Quanto maior for este C... Beleza? Quanto maior for esse C, mais difícil é dela variar a sua temperatura, né? Beleza? Quanto menor, ela vai variar muito fácil, ok? Então, se eu pavimentar com material de baixo calor específico, eu vou variar a temperatura muito fácil. E não é isso que eu quero um conforto térmico, não que varie. Conforto significa ter a temperatura mais ou menos constante, né? E não uma variação abrupta. Então, a letra A, falsa. B. Se ela for pavimentada com material de baixa capacidade térmica, ok? De baixa capacidade térmica, pois quanto menor a capacidade térmica... Cadê? Me perdi na leitura, desculpa, eu mexi a tela.
Achei. Quanto menor a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. Então, vamos lá. A capacidade térmica, a equação seria essa aqui, ó. C é igual a Q sobre Δθ. Mantendo o C constante, se eu der uma quantidade de calor fixa que o Sol emana, quanto maior a variação de temperatura, menor a capacidade térmica. São grandezas inversamente proporcionais. E ele me diz o seguinte, ó. Quanto menor a capacidade térmica, ok? Menor será a variação de temperatura? Não, é inverso, né? Quanto menor a capacidade térmica, maior a variação de temperatura. Então, ela está falsa. Continuando. Letra C. Pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. É exatamente o que a gente acabou de discutir, né? Então, quase que eu paro a gravação aqui. Maior a capacidade térmica, quanto maior a capacidade térmica, menor será a variação térmica, né? Ou seja, a variação de temperatura. Então, a alternativa correta, letra C mesmo, né? Beleza? A letra D fala de um sistema de vaporização, né? O que pode ajudar, mas pode gerar uma série de outros problemas, né? No que tange ao conforto ambiental, porque a água retém calor. Aí eu mudo a questão da umidade também, e ele me afirma aqui na questão, né? Que as condições ambientais de temperatura e umidade e pressão, né? São valores que mudam. Então, se eu alterar a umidade, eu estou mudando o conforto térmico também. Enfim. E a letra E, ela fala de um sistema de sucção de vapor d'água. É a mesma coisa. Se eu mexer na sucção do vapor d'água, eu estou mexendo na umidade. Então, vou alterar bastante aqui o equilíbrio térmico. Então, ficamos com a letra C mesmo. Número 25. Para aquecer 500 gramas de água de certa substância. Olha só, a gente fala tanto da água que eu já fui lendo água. Tá vendo? Vamos lá. É uma substância que eu não sei qual é. Não necessariamente é água. Para aquecer 500 gramas de certa substância, que está a 20 graus Celsius para 70, foram necessárias 4.000 calorias. Qual é a capacidade térmica e o calor específico dessa substância? Bom, o calor específico é facinho de achar, né? Eu sei que Q é igual a mc Δθ. A quantidade de calor que eu recebi foi 4.000 calorias. A massa é 500 gramas, né? Quanto vale esse calor específico? Se a variação de temperatura foi de 20 até 70, ou seja, 50 graus Celsius. Beleza? A gente vai chegar à conclusão que 4.000 é igual a 25, 1, 2, 3. Beleza? 25, 1, 2, 3 vezes C. Então, 4.000 dividido por 25.000 é igual a C. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Resultando em 4 dividido por 25, né? Isso vai dar 0,16, é isso? Vai dividir isso aqui por 2, vai dar 22, na 12,5, 6,25, é isso mesmo, 0,16 calorias por grama vezes graus Celsius, ok? Chegamos aqui a 0,16 para o calor específico, mas ele não pede só isso, ele pede a capacidade térmica. Ora, eu sei que capacidade térmica, você calcula assim, ó, que Δθ, você pode pegar o Q e dividir pela variação de temperatura, né, que a gente tem essas informações, ou ainda pensar o seguinte, ó, essa é uma forma de calcular, ou ainda pensar o seguinte, eu sei que Q é igual a mc Δθ, tudo isso dividido por Δθ. Se eu cancelar esses Δθs, a gente chega à seguinte conclusão, que capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Vou por aqui só para usar o dado que a gente já achou, né? Então vai ficar da seguinte forma, essa capacidade térmica vai ser a massa, 500 gramas, beleza, 500 gramas, vezes o 0,16 que a gente acabou de achar. Este produto aqui vai nos dar um valor próximo de 80 calorias por grama,
ok? Então, a gente tem uma capacidade térmica de 80 calorias por grama e um calor específico de 0,16 calorias por grama, vezes o processo, tendo como resposta correta a letra B. Bom, pessoal, foi isso a nossa resolução, né? Só para vocês lembrarem, a gente passou por tudo aqui, né? Desde o exercício número 1, né? Dos conceituais. E assim a gente finaliza a nossa aula do capítulo 8, que é a resolução de exercícios. Vou colocar aqui um checkzinho, ok? Dizendo para nós que está tudo ok. Check. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vossas senhorias. Fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe e até os nossos encontros presenciais ou por aqui de novo, de modo remoto. Beleza? Grande abraço. Valeu!